Olá, gente. Voltando então, tá bem? A gente não costuma voltar às lives, né? A gente faz geralmente com 1 hora mesmo, mas estamos voltando aí para fazer mais 20 minutinhos aí para encerrar, tá bom? Então, aguardando a turma voltar, especialmente o nosso querido parceiro Nailton Cazumbar. Obrigado, gente, por voltarem. Olá, Nailton. Olá, agora eu estou te ouvindo. Me ouve? Agora sim. Legal. Vamos esperar então o pessoal voltar aí rapidinho, dar mais um minutinho aí para a turma voltar. Eu acho que o pessoal gostou, o pessoal está voltando aí. Tá voltando. Enquanto isso, eu tô salvando aqui as perguntas, as questões. Você conseguiu copiar as perguntas anteriores? Tô copiando aqui, exatamente. Ótimo, ótimo. Olá, gente. Bem-vindo de volta. Estamos só dando um tempinho para o pessoal voltar aqui, todo mundo se recompor, tomar uma água. Ó, a Thaisa, lá de Rio Verde, trouxe mais uma questão interessantíssima para a gente debater aí, né? Eu já te passo, já adiantando aqui, que foi uma pergunta muito interessante. A Anaílma, lá de Alagoinhas, está informando que o município de Alagoinhas capacitou os agentes públicos das organizações e que você foi quem elaborou o manual, né, das parcerias, que bacana. Conheço o Sim. manual, é muito interessante mesmo. Recomendo a leitura para as pessoas. Você tem o Conseguimos link desse contribuir. manual aí? Conseguimos Você contribuir com tem o o link? Lagoinha. Se você tiver o link, Nailton, eu sugiro disponibilizar aí agora para o pessoal. Vou pedir ajuda da minha amiga Neilma se ela tivesse link para colocar aqui que nós Pronto, Nailton, estamos nos ajude. fazendo. Coloca aí o link. Ó, Nailton, tem uma pergunta sobre questão de imposto de renda e conselhos também, que eu acho que você é um cara que pode responder isso com grande domínio, que é a sua área de atuação já. Então, o pessoal está Nós já temos, voltando. já temos Só, quase 30 pessoas. Eu acho que já consegui, já podemos. só dá 2 minutinhos para eu terminar aqui de fazer a varredura das perguntas. Tem bastante coisa. É muito, né? Eu perdi o tanto de perguntas e agora eu estou recuperando. Eu estou vendo que tem muito mais do que eu tinha anotado. Mas vamos lá, rapidinho aqui, eu já vou fechar isso. E está chegando mais. Ótimo, muito bom. Significa que tá bom o papo, né, Nailton? Se não tivesse pergunta, eu ficaria preocupado. Vamos lá. Então, fechando então. Vamos lá. Fechou aqui. Eu abrindo a live nova. Só um minutinho, então, gente. Desculpa. Então, vamos lá, Nailton. Então, seguimos Vamos então. lá. Bom, vamos lá. Vou voltar aqui. A gente parou na pergunta do Márcio, depois o chamamento público. Bom, a pergunta que foi feita é sobre o chamamento público. Ele pode ser dispensado nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de calamidade pública. Foi uma afirmação, na verdade. Então, isso tem Sim. previsão da legislação do Miroski de que, em caso de guerra, calamidade pública, enfim, em determinadas situações, você pode dispensar o chamamento público para que possa agilizar a contratação desses serviços considerados essenciais, enfim.
Então, quem mandou a pergunta, que eu não sei o nome, né? Acho que é o nome da instituição que está aqui, pode ser feito, enfim. Tem aqui outra, Selma Mendes diz, qual o pré-requisito para registrar a instituição no Conselho de Assistência Social do município? E aí, Selma, cada conselho tem seu regramento interno, né? Você tem as normas do Conselho Federal que delineiam, que embasam, tá? Mas os conselhos, tanto estaduais quanto municipais, eles têm regramento interno. Então, o que a gente recomenda é que você conheça o regramento interno, o regimento interno do conselho aí específico da sua cidade, tá certo? Afinal de contas, são 5.500 e tantos municípios no Brasil, né, Nair? Então você tem aí uma enormidade de regramentos a analisar para poder responder essa pergunta que eu não saberia responder. Nair, tu tem alguma consideração nesse sentido? Só para complementar, realmente você falou está correto, cada conselho tem suas regras, suas exigências, mas, no geral, o estatuto, demonstrando a finalidade compatível com a política pública daquele conselho, o comprovante de inscrição no CNPJ, um plano de trabalho definindo todas as atividades que pretendem ser feitas pela organização voltadas para aquela área, para aquela política pública. Com isso, que é o básico para fazer esse cadastro, mas pode ser que cada conselho tenha algumas outras exigências. Por isso, como o Lucas falou, é importante verificar o que cada conselho exige, mas, no geral, comprovar a compatibilidade do estatuto e do plano de ação da entidade de acordo com a política pública prevista para aquele conselho. Bom, aqui a Maternidade Consciente, ela diz, olha, nós temos convênio que já devolveu até 50 centavos. Veja você, Nailton. Mas é isso, no período do convênio, você tinha um regulamento que era muito mais duro com relação a esse tipo de situação. Hoje, com o Mirosco, você tem alguma flexibilidade com relação a esse tipo de devolução. Operacionalmente, sai muito mais caro para o poder público alguém fazer um depósito de 50 centavos, processar, registrar, contabilizar e voltar como devolução de convênio. É a questão que eu falei, relevante e materialidade. Isso é um absurdo. Contra o princípio da economicidade, o princípio da eficiência, tudo isso, né? Então, acho um absurdo. Bom, a Sueli Mello, ela pergunta, cabe ao poder público fiscalizar recolhimento de encargos? Cabe sim, porque o poder público também é responsável pelo cumprimento da legislação, inclusive a tributária. Então, se há uma parceria onde há previsão de pagamentos, e esse pagamento tem também a previsão legal de retenções na fonte, recolhimento de tributos, o poder público tem todo esse respaldo para exigir que a legislação tributária seja cumprida. Então, a entidade sem fins lucrativos precisa atender a essa norma, até porque ela pode ter um problema financeiro grave, né, não está recolhendo tributos, e outra é a questão da própria reprovação das contas por não estar observando isso. Então, na verdade, todas as leis vigentes devem ser observadas e aplicadas. Então, no caso de uma contratação de pessoal, via CLT. Pagamento de pessoa jurídica, verificar se todas as retenções tributárias estão sendo executadas e recolhidas dentro do prazo. Então, é cabível, sim, essa exigência por parte do poder público. A Emanuele Medeiros, ela pergunta, com a situação de pandemia, há alguma novidade na legislação sobre as parcerias entre organizações e poder público? Eu acho que essa pergunta foi antes até de eu ter colocado aquelas informações da legislação federal, estadual e municipal, que trouxeram ela entrou depois. Acho que ela entrou depois. Ela entrou depois e aí fez a pergunta. Olha, Emanuele, há uma enxurrada de legislação, de decretos e portarias nesse período de pandemia. Eu vou sugerir para você, e isso foi objeto, inclusive, do bate-papo que eu fiz com a doutora Laís Lopes, aqui na última semana de abril. Eles lançaram, o escritório da doutora Laís Lopes, de SBSA Advogados, lançou uma cartilha compilando essa legislação e mastigando, digamos assim, essas informações para as organizações. Eu vou disponibilizar esse link aqui, tá bom? Sim, houve algumas novidades, prorrogação de prazos, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, né, a questão do home office, enfim, tem algumas na legislação. Como a gente agora já voltou para uma resposta mais curta, e nós já temos 10 minutos aqui, acho que a gente não vai entrar nesse detalhamento todo, mas respondo que sim, e vou disponibilizar o link para você, enquanto Nailton vai responder aqui essa pergunta da Thaís.
lá de Rio Verde, grande parceira nossa, que já lhe convidou para ir lá, né? Eu recomendo conhecer a turma lá, fazer a discussão, a turma boa. Bom, ela pergunta o seguinte: sobre o estado de calamidade pública, o município decretou que fará o repasse integral do recurso, porém, avaliará a prestação de contas e somente aceitará despesas essenciais nas OSSs se não funcionar durante o isolamento social. Mas folha de pagamento e limpeza do prédio poderá. O que acha? Eu acho cabível, porque nessa reavaliação da parceria, enquanto o poder público vai continuar efetuando repasses, as entidades vai continuar utilizando esse recurso para se manter, então atividades que forem essenciais, como as despesas com o pessoal e a infraestrutura básica da organização, precisam realmente ser custeados com esse valor. Então, outros tipos de despesas que não forem considerados essenciais, que podem aguardar a sua execução, eles sim vão poder ser postergados. O exemplo que você deu aí é tranquilamente aceitável. Quando fala da equipe, não tem dúvida, né? Tanto o salário quanto os encargos, havendo até a possibilidade dos encargos serem pagos lá para frente. Houve postergação de pagamento de FGTS e de INSS, mas o salário tem que ser pago. E se essa manutenção, higienização do ambiente for necessário, que eu acredito que seja, para um momento de pandemia através de um vírus, a higiene conta muito. Então, essas duas despesas, no meu entender, cabem muito bem ser consideradas como essenciais para serem custeadas nesse período até que as coisas voltem ao normal. Nailton, queria saudar aqui o doutor Ricardo Monello, que está também nos prestigiando aqui, grande parceiro também, um grande entendedor da gestão e da legislação que para sobre as organizações. Dizer que hoje nós confirmamos uma live com ele no dia 2 de junho, tá? Já estamos marcando as lives para junho. Então, no dia 2 de junho, estarei aqui conversando com o doutor Ricardo Monello. É um prazer grande contar com sua audiência e contar com sua parceria aqui numa das edições da nossa live. Eu tenho a felicidade de trazer grandes nomes para conversar um pouco, para trocar experiência aqui na live. Eu acho que legal. Eu vou aproveitar para cumprimentar o Ricardo, que é um grande parceiro, grande referência. Eu costumo dizer que quando eu era pequeno já assistia ao Ricardo fazer palestras por aí. A tinta no cabelo é muito boa, e a plástica também. Deve ter uns 80 anos já, mas é muita experiência aí. Grande parceiro, grande abraço, Ricardo Monello. Grande admiração também. E acabei também, já vou adiantar, inclusive, fechando também com o doutor Tomás Aquino, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, grande ex-promotor de justiça, né? Então, também fechei com ele, um grande nome, para mim uma referência grande também, a felicidade de poder, então, dialogar, de ter essas pessoas aqui dialogando comigo. Nailton, inclusive, que para mim é uma grande referência também, dentre outros nomes que eu estou falando. Então, o Ricardo Monello, dia 2, e o Tomás Aquino, dia 9 de junho, tá bom? Então, sempre às terças-feiras, a gente está um pouco fechando essa data das terças, fechando nessas datas de terça-feira, então, para todo mundo acompanhar isso já em junho, tá? Dia 2 de junho, Ricardo, e dia 9, o doutor Tomás Aquino. Vamos aí, vai mais uma pergunta. Eu participei antes dessas férias aí, porque depois que eles falaram, eu não parar de falar mais não. Mas muito legal. Então, só para dar aqui um recadinho rapidamente, a Emanuele, que ela fez o questionamento sobre a legislação e as parcerias, depois ela entra em contato, que ela chegou depois que nós tínhamos falado, pode entrar em contato comigo, que a Emanuele é do Lar Fabiano de Cristo, daqui de Salvador, entidade também, que faz um belíssimo trabalho. Ela pode entrar em contato, que eu mando a legislação para ela. Perfeito, Nailton. Ótimo. Ela mandou, inclusive, outra pergunta, eu vou fazer, que é como a OSC pode ser beneficiada por um determinado conselho de direito na declaração do imposto de renda. Acho que tem a ver justamente com a questão das doações através dos fundos e de como você deduzir isso e tal. Nailton, com você. Na verdade, ela não vai ser beneficiada. Ela pode celebrar uma parceria utilizando os recursos do fundo do direito da criança e adolescente ou do direito do idoso. As doações podem ser feitas diretamente para os fundos, é uma doação dedutível do imposto de renda, inclusive pode ser realizada ainda este ano, até 30 de junho, pode ser feitas doações para os fundos municipais, estaduais ou nacional, tanto da criança e adolescente quanto do idoso. Esses recursos têm que ser depositados, têm que ser pagos na conta exclusiva do fundo. Então, o fundo, através do seu conselho, vai fazer a seleção dos projetos e das entidades.
nesse período de pandemia, é possível fazer as parcerias sem o chamamento público, se for justificável pelo gestor da área de que é uma parceria que tem a necessidade de ser feita de forma urgente. Mas isso não quer dizer que a entidade não precise fazer um projeto, um plano de trabalho, toda a sua documentação, toda a sua estrutura. Pode não haver o chamamento público, mas o restante das obrigações legais precisam ser cumpridas. Então, o procedimento é: a doação dedutível tem que ir para o fundo ou para os fundos, e o fundo vai fazer a seleção da entidade parceira e faz o repasse desses recursos para a execução da parceria. E lembrando que, por ser uma parceria com base no marco regulatório, a entidade que receber esse recurso precisa executar bem e prestar contas. Nailton, eu queria registrar aqui também a audiência aqui do Dr. André Carvalho, lá do Recife. Eles fizeram hoje uma grande discussão, também virtual, pela OAB de Olinda, né, a Comissão de Terceiro Setor da OAB de Olinda, o Davidson Senna, se eu não me engano, e o Dr. André Carvalho estiveram lá, são parceiros, amigos aí das caminhadas, né, quando estive em Recife, estive com ambos, e eles estiveram hoje numa live muito interessante, num curso virtual. Espero que tenham outras, espero também poder contribuir no futuro e cumprimentá-los. Cumprimentar também a Esther Piovesan, que é da equipe do Dr. Ricardo Monello também, que sempre participa, sempre está mandando perguntas e questões. Um abraço para você também, Esther. Espero também que você continue aí aproveitando e dando a honra dessa audiência com a gente, tá certo? Da Monello Advogados, ela manda aqui. Tem a Drica, que é sua fã, e sempre está em audiência também quando vem. De Fortaleza, lá do Ceará. Grande abraço, Drica, e grande abraço para o André Carvalho, que também é um ser humano fantástico. A gente já teve possibilidade de conversar um pouquinho. Um grande abraço, André. Bom, então a última pergunta aqui e as considerações finais. Nailton, a gente, 20 minutos, a gente tinha combinado, já está quase vencendo isso aí, porque se deixa, a gente fica 3 dias aqui sem parar conversando, chega pergunta, a gente gosta mesmo de falar, os dois, né? Então a gente vai marcar uma outra data para seguir, porque essa parceria sempre, nós já fizemos uma juntos aqui, uma live juntos, eu e Nailton, combinamos essa segunda justamente atendendo a pedidos, muitas perguntas, muitas questões, e vamos ver se a gente... Vamos ter uma terceira, pronto, já deixamos aqui combinado que faremos uma terceira. Então, vamos lá, a Kátia Valéria, que é advogada, ela fala sobre o problema da flexibilização dos gestores, é justamente o entendimento dos tribunais de contas. Então, ela traz esse ator, né, que é o Tribunal de Contas, para a discussão das parcerias. E a gente citou aqui alguma coisa dos tribunais de contas, mas eu acho que é fundamental a gente, então, finalizar as perguntas. Desculpa, gente, mas a gente vai finalizar as perguntas com a pergunta da Kátia Valéria, falando um pouco sobre as questões dos tribunais de contas e do controle externo sobre as parcerias. Nailton. Esse ainda continua sendo um grande problema. E eu entendo realmente o receio do gestor público em flexibilizar e depois ser penalizado pelo órgão de controle, que são os tribunais de contas, e as controladorias gerais. Mas quando fala-se na sensibilização do gestor público, inclui também os analistas dos tribunais de contas. Sabemos que não é uma missão fácil, que o Tribunal de Contas trabalhou a vida inteira examinando papel, examinando documento, fazendo contas, ticando se o valor do extrato bate com o valor da nota fiscal, e vem uma lei dizendo, olha, não precisa mais olhar a documentação, vai focar somente no resultado. E os órgãos públicos não conseguiram ter uma estrutura de ter as comissões de monitoramento e avaliação funcionando para dar esse respaldo. Tanto é que o decreto federal é tão ousado que ele chega a citar de que não é necessário ter a prestação de contas financeira se a gestão física, o cumprimento do objeto, ficar comprovado. Isso foi desesperador aqui no estado da Bahia, que eu participei do grupo de trabalho que elaborou o decreto, e o Tribunal de Contas foi categórico. Nós não temos o SICONV, que é o sistema que está tudo transparente do governo federal. Então, o estado da Bahia vai continuar exigindo a documentação física até que tenhamos um respaldo. Eu até entendo que ficaria muito solto para quem não tem uma plataforma, como o Ceará tem, como Rondônia tem, os outros estados, de abrir mão da prestação de contas financeira. Ela ainda deve ocorrer, e eu não sou contra. Mas o que não se pode é criar alguns critérios de exigência que não tenha materialidade suficiente para se recusar uma prestação de contas ou desaprovar as contas
por questão de detalhes. Não tem que haver um meio termo em sempre que analisar a prestação de contas que se leve em consideração a execução, principalmente. E aí complementa-se com toda a parte de documentação. Mas eu concordo que o gestor público tem realmente esse receio. Os tribunais de contas ainda pegam pesado, e se aprovar contas que não deveriam ser aprovadas, aí cai no crime de improbidade administrativa, né? Ainda tem isso. Então, às vezes, o gestor público peca por excesso, com medo do tribunal. O que acontece muito é quando recebemos algumas notificações, as entidades me procuram para ajudar a justificar, e eu pergunto, onde foi que você viu isso na legislação? Na legislação não tem, mas é porque o Tribunal de Contas pode criar problemas, e aí quando vamos para o Tribunal de Contas, eles falam, não, o gestor tem autonomia, eu vou julgar depois. E acaba ficando aquele jogo de empurra, e na dúvida, vamos exigir o máximo do máximo, porque aí se der problema, nós não vamos ser penalizados. Mas precisa lembrar que na ponta tem enfermos, estudantes, idosos, crianças, pessoas em situação de rua, e no meio do caminho tem um grupo de pessoas que criou uma entidade sem fins lucrativos para ajudar a política pública a acontecer. Aí nessa hora eu ressalto mais uma vez, tem que trazer o conceito de parceria. As entidades não são prestadoras de serviços do poder público. Se as entidades se revoltarem e disserem não quero mais atuar com o governo, não quero mais fazer meu trabalho social, o poder público não vai dar conta de atender. Hoje, com as entidades não está dando conta, imagine se elas não participarem. Então, é preciso realmente ter essa compreensão da parceria, envolvendo, inclusive, quem está lá na ponta, que são os órgãos de fiscalização e controle. Todos têm que fazer seu trabalho. Nós não estamos aqui para criticar o trabalho de ninguém. Mas é preciso verificar que o principal objetivo é que aquele objeto seja concretizado, que aquele problema social seja sanado, e para isso precisa haver realmente o acompanhamento desde o início. Não é só no final receber um monte de documento e avaliar se aprova ou se não aprova. Nailton, eu queria só, com relação aos tribunais de contas, eu queria colocar que as resoluções dos tribunais de contas, elas não podem criar ou obstacularizar direitos. Ou seja, elas detalham, né, o cotidiano e tal, elas detalham o que está na lei. Elas não podem ser contrárias à lei ou não podem ir além do que está na lei. E o que a gente tem visto por aí, vez por outra, são resoluções dos tribunais de contas que se arvoram a criar obstáculos, a criar legislação, a criar empecilhos para que as organizações exerçam aquilo que elas têm de mais importante, que é justamente isso que o Nailton colocou, e aí sem nenhum tipo de acréscimo, enfim, que é a atenção ao cidadão, a ofertar aquele bem, aquele serviço público para o cidadão que está na ponta, a pessoa que está doente, a pessoa que precisa de abrigamento, enfim. Então, o Tribunal de Contas, que vai para além disso, ele está enveredando no erro formal, inclusive. Ele não pode criar a legislação, ele pode só detalhar o que está na lei. Então, e eu citei isso aqui logo no comecinho, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por exemplo, exige documento original em algum momento. Então, isso é um absurdo, né? Então, eu não vou entrar aqui no detalhe da resolução. Eu vou até dizer, estou escrevendo um texto sobre a resolução 107 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que é a resolução que trata desse tema. Tem também a resolução do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu estou analisando, pensando um pouco sobre isso, estou escrevendo, mas já adiantando que não se pode cometer esse tipo de erro formal, esse tipo de erro de adentrar em questões e em detalhamentos que a lei não traz, tá bom? Então, Nailton, feitas essas considerações, vamos às considerações finais, antes da nossa despedida. Eu queria confirmar, então, na semana que vem, gente, dia 13/5, na quarta-feira, às 18 horas também, eu vou estar aqui com o grande advogado Renato Dolabella, de Belo Horizonte, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, tenho grande admiração, tem feito textos e intervenções muito interessantes, né, sobre esse tema das organizações da sociedade civil. Nailton também o conhece, enfim. E a gente vai estar falando sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4480, recém-julgada, as novas possibilidades e condições para a imunidade tributária para o terceiro setor. Então, caíram as exigências de comprovação, enfim, para a questão da imunidade tributária, SEBAS, na verdade, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco, não, bastante, 1 hora, na semana que vem. O Renato
me surpreende cada vez que eu vejo nas lives, enfim, pela capacidade que ele tem de transmitir as ideias sobre direito, falar sobre legislação, ainda mais legislação tributária, que é dura, né? E ele tem uma capacidade de falar sobre isso de forma muito tranquila, de forma leve, e a gente vai conversar sobre isso, e tenho certeza que ele vai ser brilhante mais uma vez aqui na semana que vem, na quarta-feira. Então, eu aguardo todo mundo. Nailton, suas considerações finais, então. Joia. Antes disso, eu quero só mandar um abraço para a Alicia Barbosa, para a Regina Andrade. Saudade de vocês. Espero que em breve a gente consiga se ver. E só informar também que estamos nesse período de lives. No dia 12/5, eu vou estar com o Marcelo Monello, lá pelo CRC de São Paulo, falando sobre a gestão contábil e as entidades sem fins lucrativos nesse período de pandemia. 14/5, eu vou estar com Daniela Marra, falando sobre compliance e sobre governança. 18/5, sobre a importância da contabilidade para o terceiro setor, pelo CRC Bahia. E no dia 25/5, com a Lucy Yang, lá do Paraná, falando também sobre gestão tributária e contábil. Me sigam nas redes sociais, que nós vamos estar divulgando essas informações. Então, para finalizar... Não deixe de mandar para mim os cards, porque eu divulgarei também aqui nas redes do Projeto Osc Legal, tá certo? Você é um parceiro, independente disso, né? E você sabe que eu sou, além de tudo, sua audiência, né? Eu estarei ligado em todas essas, gosto do que você fala, gosto do que você tem feito, tenho uma admiração, isso aí não é segredo. Então vamos compartilhar essas lives e essas atuações todas aqui pelo Projeto Osc Legal também. Mas siga lá. Agradeço pela reverência, não vou nem jantar hoje, mas enfim, como o nosso tema hoje foram as parcerias, e eu ressaltei no início que a lei de parcerias traz regras para os dois lados, tanto para as entidades quanto para o poder público. Então, independente de estarmos agora num período complicado, as parcerias vão continuar ocorrendo, agora em situação de excepcionalidade e logo depois de normalidade. Então, o recado que eu deixo para as organizações é que elas se planejem, revejam seus estatutos, organize todos os seus documentos, procure realizar propostas, plano de trabalho, a depender do projeto ou da atividade, sempre lembrando que as metas precisam ser bem definidas. Ela vai participar dos editais de chamamento público ou não, mesmo assim, precisa comprovar documentação hábil, as certidões, que tem capacidade técnica e operacional, precisa celebrar os instrumentos, executar a parceria de acordo com os princípios da administração pública. Ela é privada, mas tem que trabalhar com eficiência, com eficácia, com economicidade, fazer uma boa gestão, sempre executar a execução financeira de acordo com as metas, porque gastando fora do que está previsto é passível de devolver o recurso, mesmo em situação de emergência. Então, é possível reformular os planos de trabalho. E depois de toda a bela execução que ela vai fazer, ela precisa demonstrar isso através de uma prestação de contas clara, objetiva, transparente, mostrando as metas, o resultado alcançado, o impacto social e cumprir os prazos. Mas também temos um recado para o poder público, que precisa também se planejar, fazer a capacitação interna e fazer a capacitação dos parceiros, dos conselheiros, das organizações. Na questão do chamamento público, rever os editais, fazer editais mais simples. Os editais estão muito complicados, tem muitas páginas desnecessariamente. Analisar as propostas, divulgar, fazer o instrumento de parceria também de forma simplificada, de acordo com a legislação. Não ficar esperando a execução acabar e receber um monte de documento, e sim fazer o monitoramento, a avaliação, uma parceria. Os dois vão estar andando de mãos juntas, caminhando de mãos dadas em prol de um objetivo. Fazer toda a avaliação, emitir os relatórios, emitir os pareceres e lembrar de emitir um parecer sobre as contas apresentadas. Se estão de acordo, se está tudo ok com alguma ressalva ou se está em desacordo. Então, apesar de ter ganho a Lei 13.019 do apelido de Marco Regulatório das OSCs, ela é o Marco Regulatório das Parcerias, através de termos de colaboração, de fomento e acordo de cooperação. Então, lembrando que temos direitos e deveres dos dois lados. Então, era isso que nós tínhamos hoje para passar para vocês com relação às parcerias. E, Lucas, mais uma vez, agradeço pelo convite, por essa parceria. Hoje estendemos mais um pouquinho, mas foi por uma causa bastante justa. O público pediu para respondermos as perguntas.
e esperamos que tenhamos trazido informações importantes e relevantes para as organizações do terceiro setor. Deixo um abraço a todos e até a próxima live. Gente, então, queria agradecer a todo mundo. Antes de sair, relembrar que dia 13 estaremos aqui com o doutor Renato Dolabella. Agradecer ao Nailton de coração, mais uma vez, pelo brilhantismo das suas intervenções, como sempre. Dizer aqui, para quem perguntou, que a live fica disponível aí no GTV do Instagram, mas também vai estar no nosso canal no YouTube, né? O canal OSC Legal no YouTube. A gente está disponibilizando todas as lives lá no canal do YouTube. Nós estamos gravando e disponibilizando lá, então é só acessar o nosso canal no YouTube, OSC Legal, OSC Legal, que vai estar por lá, tá bom? Vem aí novidades também pela Escola Aberta do Terceiro Setor. E queria agradecer a Pauta Assessoria, que é um parceiro aqui institucional, digamos assim, dessas atividades que temos feito. Também a Expertisa, a Assessoria Contábil, também um parceiro institucional aqui. E agradecer a todos vocês pela audiência e pelas perguntas, pelos comentários, pela crítica, pela discordância. Enfim, é isso que faz a gente seguir, é isso que faz a gente disponibilizar nosso tempo e nosso conhecimento, enfim, o estudo para vir aqui discutir e tal. Eu agradeço a todos e agradeço ao Nailton especialmente e a quem virá por aí. Nós teremos grandes nomes ainda nesse mês de maio para discussão e vamos adentrar junho também com grandes nomes também discutindo temas relevantes para as organizações. Grande abraço, seguimos em frente. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos.